Olá pessoal, professor Daniel Lima de Matemática aqui e vamos agora iniciar uma aula com exercícios de análise combinatória. Nosso último vídeo da semana passada foi a parte de análise combinatória e vamos fazer alguns exercícios para a gente fixar esse conteúdo, tá bom? Então, a gente vai começar de uma maneira diferente da que a gente começou a aula de apresentação do conteúdo. Hoje nós vamos começar com a parte mais objetiva, mais decoreba, vamos colocar assim, com os cálculos com fatoriais, com os cálculos com expressões, para depois a gente partir para os problemas. Então nós vamos começar de uma forma muito mais tradicional. Então a primeira coisa que a gente vai lembrar na análise combinatória é lembrar como é que a gente trabalha com fatorial, né? Então lembrar que o fatorial, o que vem a ser o fatorial de um número? O fatorial é o produto decrescente de números naturais, vamos colocar assim, né? Partindo dele e chegando até 1, beleza? Então, vou sempre subtraindo 1 e vou multiplicando. Por exemplo, se eu tenho, para quem não lembra, 5 fatorial, eu vou fazer o quê? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, e vai dar 120. Beleza? Então, isso nós estudamos lá naquela aula. Com isso, a gente pode fazer essas questões, né? A letra A, eu estou pedindo quem é 3 fatorial. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Beleza? Letra B, quem seria 7 fatorial? 7 fatorial, eu vou do 7 até 1, né? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, posso fazer de trás para frente ou de frente para trás, né? Então, ó, 2 vezes 1, 2, vezes 3, 6, 4 vezes 6, 24, 24 vezes 5, 120, 120 vezes 6, 60, 720, 720 vezes 7, 7 vezes 7, 49, 400, 4.900, 7 vezes 20, 140, 4.000, 5.040, né? E na letra C, nós temos uma fração, né? Nós temos 10 fatorial dividido por 8 fatorial. Para quem não lembra, quando nós temos uma divisão de fatoriais, nós caminhamos do fatorial maior e chegamos até o menor. Por quê? Porque como a gente trabalha com multiplicação, a gente pode simplificar, né, essa fração. Ficamos com 10 vezes 9 e vai dar 9. Então essa é a primeira parte aí que a gente usa em problemas, tá? Bom, número 2 é quando a gente tem a parte de letras, né? A gente tem expressões algébricas com fatoriais. Então eu tenho n mais 2 fatorial na letra A, dividido por n fatorial. Lembra que o n mais 2 é maior que o n. Então eu vou caminhar do maior, que é o n mais 2, até o n, que é o menor. Beleza? Então, ó, eu tenho n e em cima e embaixo. O que sobrou? N mais 2 vezes n mais 1. Dependendo do concurso, você pode parar aqui. Mas em alguns concursos, eles vão fazer a distributiva. A gente teria o quê? N vezes n, n ao quadrado, n vezes 1, n, 2 vezes n, 2n, 2 vezes 1, 2. Chegaríamos a n ao quadrado mais 3n mais 1. Seria esse a simplificação da expressão da letra A. Já na letra B, nós temos n fatorial dividido por n menos 2 fatorial. Então, o que a gente pode fazer? Caminhar do maior, que é o n, até o n menos 2.
chegamos no n-2, e aí a gente pode simplificar a expressão. E chegamos ao quê? N que multiplica n menos 1. Mais uma vez, caso peçam para distribuir, a gente vai ter n ao quadrado menos n. Então é assim que a gente trabalha com expressões algébricas com fatoriais. Nossa terceira questão, ela faz um lembrete das fórmulas, né? Na letra A, está falando assim, eu quero A73. O A, para quem não lembra, é o arranjo. O que é um arranjo, Daniel? Lembra que um arranjo de total de N objetos escolhidos P a P, um arranjo eu tenho um total de objetos e vou escolher algum deles onde a ordem é importante. Como é que a gente calcula o arranjo? Total em cima fatorial e o total menos os escolhidos fatorial embaixo. Então, o arranjo de N objetos P a P é N fatorial dividido por N menos P fatorial. No nosso caso, a gente quer o quê? Arranjo, tenho 7 objetos e vou escolher 3. Então, lembrando que é 7 fatorial dividido por 7 menos 3 fatorial. Então, o arranjo de 7 objetos escolhidos 3 a 3, 7 fatorial dividido por 4 fatorial. E aí, como é que a gente pode fazer isso? Basta lembrar o quê? Que esse arranjo de 7 escolhidos 3 a 3, eu vou do 7, 6, 5, 4. E posso, assim como a gente fez aí na questão anterior, simplificar. Chegamos o quê? Escolhendo 3 de 7 objetos, é a mesma coisa que escolher 7 vezes 6 vezes 5 objetos. Opa! E aí vai dar 6 vezes 5, 30, 30 vezes 7, 210 maneiras de escolher 3 objetos de um total de 7 objetos em ordem. Olha o trabalhão que a gente teve. Daniel, tem outro jeito? Tem. Lembra que eu falei que quando a gente trabalha com arranjo, a gente pode fazer direto pelo princípio multiplicativo. Eu estou escolhendo 3 objetos. Para escolher o primeiro objeto, eu tenho 7 opções. E para escolher o segundo objeto, eu tenho 6 opções. E para escolher o terceiro objeto, eu tenho 5 opções. Repare que isso aqui é igualzinho, ó. 6 vezes 7 vezes 5, que vai dar 210 maneiras de escolher 3 objetos, tendo um total de 7 objetos. Então, olha como é que eu fiz muito mais rápido. Então, você pode fazer dessa maneira. A letra B, a gente está falando da permutação. O que é a permutação? É quando você pega todos os objetos e troca de lugar. Traduzindo, todos os objetos são escolhidos numa determinada ordem. Então, no arranjo, eu tenho um total e escolho alguns em ordem. Na permutação, eu tenho um total e escolho todos em ordem. Eu quero P de 5. Eu quero P de 5 menos P de 3. Então, eu tenho que permutar 5 subtraindo da permutação de 3. A permutação de 5 é 5 fatorial. A permutação de 3 é 3 fatorial. E aí, 5 fatorial é 120, 3 fatorial é 9. E vai dar 111. Beleza? Ah, Daniel, na permutação é melhor fazer assim ou é melhor fazer pelo princípio multiplicativo? Nesse caso, seria mais rápido fazer assim, tá? Se eu fosse fazer pelo princípio multiplicativo, eu faria as 5 casinhas para escolher os 5 objetos, né? P de 5 é para escolher o primeiro, 5, para escolher o segundo, 4, para escolher o terceiro, 3, 2, 1, daria 120. E P de 3 é escolher 3 objetos em ordem,
seria 3 vezes 2. Ih, gente, fiz errado aqui, ninguém reparou não, ó. 6. Ou seja, aqui, né, falei errado, não é 9 não, tá? Aqui é 3 fatorial é 6, e aqui vai dar 114, né? Então aqui também daria 114. Então fica a seu critério para escolher o melhor método. Bom, temos a letra C e a letra D aqui. Vamos colocar numa outra página. Bom, a letra C é o que a gente chama de combinação. Então, para quem não lembra, a combinação ela é parecida com o arranjo. O que muda da combinação com o arranjo? Que na combinação, os objetos não precisam estar em ordem, né? Então, só para lembrar, vamos supor que eu tenho 5 alunos e eu quero escolher 2 alunos, um para ser representante e um para ser vice. Então, eu sei que um é representante e um é vice. Eu tenho posições definidas, eu tenho uma ordem correta. Isso é um arranjo. Quando eu falo que eu tenho 5 alunos e vou escolher uma dupla, a dupla AB e a dupla BA não tem ordem de importância. Ou seja, a gente está falando de combinação. Então, se a gente quer uma combinação de 8 objetos tomados 6 a 6, eu tenho 8 fatorial, 6 fatorial, 8 menos 6 fatorial. Ou seja, o que vai acontecer? A combinação é 8, 6 e 2. Vou caminhar do 8 até o 6. E o 2 eu vou deixar assim, porque a gente já pode simplificar. Então, a gente pode cortar o 6 e dividir o 8 por 2, que vai dar 4. Sobrando o quê? 4 vezes 7. Nós temos 28 maneiras de escolher 6 objetos de um total de 8 disponíveis. Falei com vocês o quê? E se eu não gosto da fórmula de combinação, é uma fórmula importante, mas vai que eu não goste. Eu posso fazer como? Eu quero escolher 6 objetos, eu faço 6 casinhas. Para escolher o primeiro objeto, 8, o segundo, 7, o terceiro, 6, o quarto, 5, o quinto, 4, o sexto, 3. Então, teria essa conta arada. E lembrando que, se a ordem não é importante, eu vou dividir pela quantidade de escolhas, né? Então, eu teria que dividir isso aqui por 6 fatorial, porque eu fiz 6 escolhas de objetos. Então, a gente teria 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dividido por 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes... vezes 2, vezes 1 não, lá em cima está errado, gente, peraí. Vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aí, do 6 até o 3, a gente pode cortar. O que sobrou? 8 vezes 7, dividido por 2. Que vai dar 7 vezes 8, dá 56, dividido por 2, vai dar 28. Do mesmo jeito. Então, são duas maneiras de fazer a mesma questão. Ok? Bom, e a nossa última questão, quando ele coloca, né, essa aqui é C, e a letra D é onde ele coloca a permutação repetida. Nós vimos na aula de conteúdo que quando a gente tem que escolher todos os objetos e alguns deles são repetidos, fizemos a palavra banana, a palavra uva, a palavra asa, que tem letras repetidas, fizemos a questão do caminho. Você tem que prestar atenção no quê? Você faria a escolha normal e dividiria pela quantidade de repetições. Então, por exemplo, como é que eu calculo uma permutação
de um total de 10 objetos, escolhendo 5 deles iguais e 3 outros deles iguais. Quer dizer que os outros 2 são diferentes. Então, lembra que o maior fica em cima e as repetições vão ficar embaixo. Então, você ficaria com 10, 9, 8, 7, 6. Porque o 5 eu cortaria, né? E sobraria 3, 2, 1. E aqui, para a gente finalizar, eu corto 6 com 6, ou seja, ficaria com 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. 10 vezes 9, 90. Aqui, 90 vezes 8 seria 720. 720 vezes 7, se eu não me engano, é 5.040. Estou fazendo rápido de cabeça porque não é o mais importante. Então, pegando 10 objetos, sendo que desses 5 são repetidos e 3 são repetidos, eu escolheria todos. Eu estou fazendo uma permutação de 10 objetos, onde 5 são repetidos de um jeito e 3 de outro. Nós teríamos 5.040 maneiras de escolher. Tá? Se tiver algum erro em conta, por favor, me avisem, que eu estou fazendo aqui, sem me preocupar muito, que não é o mais importante. O mais importante é entender o processo no nosso momento. Ok? Vamos para a questão 4. A questão 4 é outra questão mais teórica, né? Mais importante aí para concursos militares, não é comum em Enem, em UERJ, em CEDERJ, né? Que são equações com fatoriais. Então, a letra A, qual é a ideia das equações com fatoriais? É você chegar no fatorial dos dois lados. Esse x fatorial vezes zero, passando para lá, multiplicando, fica igual a zero. Você tem que lembrar que zero, como é que eu vou trabalhar com isso? Tem algum fatorial que dá zero? Está meio complicado. Então, será que eu posso fazer isso nesse caso? Não vou conseguir trabalhar. Por quê? Eu posso dizer que zero é zero fatorial? Não. Ou seja, não teria solução nessa equação, né? Mas se a gente for trabalhar dessa maneira aqui, chegando no x mais 2 e trabalhando até chegar no x, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar x mais 2 vezes x mais 1 vezes x sobre x fatorial. E aí a gente vai poder cortar, né? E ficamos que x mais 2 vezes x mais 1 é igual a zero. Teríamos uma equação do segundo grau com duas raízes. Nesse caso, ela já está na forma fatorada. Eu não preciso distribuir, calcular báscara, delta, nada disso. Vou ter meu trabalhão. É só lembrar que se o produto desses parênteses é zero, ou esse aqui é zero, ou esse aqui é zero. Traduzindo, ou x é menos 2, ou o x é menos 1. Se eu considerar que para se calcular fatorial, eu só poderia calcular fatorial de números naturais, menos 2 fatorial e menos 1 fatorial não existiriam, tá? Então depende do contexto. O correto é que essa equação não tem solução. Beleza? Por quê? Porque os valores de x deram negativos. E a gente sabe que quando a gente trabalha com fatorial, o resultado aqui, ó, a gente já garante que o x teria que ser maior ou igual a zero. Ok? Porque zero fatorial é 1. Então, a gente chegou a valores negativos. Então, pegadinha, hein? Tomem cuidado. Bom, e a letra B? A letra B, nós temos o quê? Que x fatorial sobre x menos 1 fatorial é igual a 5 fatorial. Então, vou caminhar do x até o x menos 1 para poder cortar com x menos 1 e a gente vai chegar no quê? Ó? X é igual a 5 fatorial. Traduzindo, x é igual a 120. Tá? Então, a ideia é essa aqui. Você colocar 120, 129, você cortaria, né? 129, 119, você cortaria aí os fatoriais de 119 e chegaria no 120. Beleza? E agora vamos chegar
em algumas questões que utilizam os conceitos, né? Essa primeira aqui é uma questão de anagramas com palavras com letras repetidas. O que a gente falou? Quando eu tenho letras repetidas, eu tenho uma permutação circular, não, desculpa, gente, repetida, né? Vamos lembrar? Então, a letra A. Eu quero calcular uma permutação de 2, 4, 6, 8 letras. E dessas 8 eu tenho 1, 2, 3, 4 repetidas, que são os 4 A's. Então, o maior fica em cima, o número de repetições fica embaixo. Como é que eu vou fazer isso? Então, vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 sobre 4. Cortamos os 4 e ficamos com 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 7, 210. 210 vezes 8 dá 1.680, né? Bom. Letra B. Quero saber quantos são os anagramas da palavra banana. Banana nós temos quantas letras? 6. E dessas 6 nós temos 3 A's e temos 2 N's. Então eu tenho uma permutação de 6 objetos, onde 3 são repetidos e outros 2 também. Então nós temos 6 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Ou seja, nós temos 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, dividido por 3 vezes 2. E aí, nós podemos cortar o 3 e dividir o 4 por 2, que vai dar 2. Beleza? E chegamos a quê? Chegamos a 6 vezes 5 vezes 2. Temos 60 maneiras de permutar as letras da palavra banana e formar palavras diferentes, anagramas, né? E a palavra voo? A gente fez parecido, acho que foi ovo que a gente fez, né? Palavra voo, nós temos 3 letras e 2 repetidas, que são os 2 ois. Ou seja, eu vou ter 3 em cima e 2 embaixo. Eu vou do 3 até o 2. E vamos cortar. Nós temos 3 maneiras de permutar as letras da palavra voo. Então, Daniel, esse caso aqui é mais rapidinho, eu poderia até fazer. Vamos pensar fazendo em as letras, ó. Então eu tenho voo, eu tenho ovo e eu tenho OOV. Daniel, não gosto da fórmula, como é que eu poderia fazer? Não são 3 letras? Faria 3 casinhas. 3 maneiras para escolher a primeira letra, 2 maneiras para escolher a segunda letra e 1 maneira para escolher a terceira letra. Então, eu teria 6 maneiras. Só que, como nós temos 2 letras repetidas, eu dividiria por 2 fatorial e daria 3 do mesmo jeito. Tá? Então, pode fazer pela fórmula ou sem a fórmula. Do mesmo jeito que você faz uma combinação, só que lembrando que você está contando as repetições. Questão 6. Quantos anagramas podem ser formados com as letras da palavra Estácio? Bom, vamos lá. Lembrando que a palavra Estácio tem 7 letras. Então, nós temos, né, poderíamos usar as 7 casinhas. 2, 4, 6, 7. Né? Então, para escolher a primeira letra, 7 opções. Para escolher a segunda letra, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, a gente tem 7 fatorial, né? Que aí é só você fazer a conta. E também eu poderia calcular a permutação de 7, porque se as letras estão sendo colocadas em ordem, todas elas eu posso usar o 7 fatorial. Beleza? Então, tem 2 maneiras de fazer. Letra B. Quantas começam por uma vogal? Então, a gente poderia pensar no quê? Vou ter que escolher as 7 casinhas, 2, 4, 6, 7. Para escolher a primeira letra, ela tem que ser uma vogal. A gente tem E, A, I e O. Então, nós temos 4 maneiras
de escolher a primeira letra. Escolhemos uma. Vamos supor que a gente escolheu o E. Para escolher a segunda letra, eu tenho 6 das 7 letras. Para escolher a terceira letra, eu tenho 5 das 7. 4, 3, 2, 1, como vocês já sabem. Então, se eu quiser escrever isso passo a passo, eu faria a conta, né? 6 fatorial, reparem, vezes 4. Eu tenho 4 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Daniel, se eu quisesse fazer isso usando fórmula, como é que eu poderia pensar? Eu sei que eu tenho 4 vezes o quê? A permutação de 6 objetos. Por quê? Eu primeiro escolhi a vogal, que eu tenho 4 opções, e depois eu escolhi a posição das outras 6 letras, que podem ser quaisquer. Então, seria 4 vezes 6 fatorial. Beleza? São 2 maneiras de você pensar. E aí, vou deixar C para vocês. Todas as questões que a gente fizer, algumas eu vou deixar para vocês aí tentarem fazer e pedirem ajuda, que eu gravo mais um vídeo depois, tá? Questão 7. Considere os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9. Quantos números naturais de 3 algarismos podem ser formados? Opa, vamos lembrar? Eu vou ter que escolher a dezena, a centena, a dezena e a unidade. Eu quero números de 3 algarismos. Para escolher a centena, eu posso ser 100 e pouco, 300 e pouco, 500 e pouco, 700 e pouco, 900 e pouco. Nós temos 5 possibilidades para a centena. E para a dezena? Também 5, porque em nenhum momento ele falou que tem que ser algarismos distintos, diferentes. Eu posso ter o número 111, eu posso ter o número 575, eu posso repetir algarismos. Portanto, escolhendo centena e dezena e unidade, nós teríamos 125 números disponíveis. O menor seria o 111. Nós teríamos, por exemplo, 791, o maior seria o 999. Listei 4 dos 125 possíveis. Ok? Segundo, entre os 20 professores de uma escola, devem ser escolhidos 3 para o cargo de diretor, vice-diretor e orientador pedagógico. De quantas maneiras a escolha pode ser feita, tá? Então, gente, a gente pode também pensar o quê? Aqui a gente pode fazer de 2 maneiras. Eu tenho que fazer 3 escolhas, escolher diretor, o vice e o orientador pedagógico. Para escolher o diretor, 20 opções. Para escolher o vice-diretor, 19. E para escolher o orientador, 18. Então, a gente teria que fazer essa continha aqui. 20 vezes 19 vezes 18. 20 vezes 19 vai dar 380. Vezes 18... Ai, que preguiça, gente. 380 vezes 20, vezes 10 dá 3.800. Vezes 20 dá 6.000, 7.600. 7.600 tirando 380 duas vezes dá 7.000, tirando 160 dá 6.840. Se tiver errado, me falem. Cálculo mental, né, senhores? Bom, mas se eu quisesse usar a fórmula, reparem que aqui eu tenho um arranjo. Eu estou pegando um total de 20, escolhendo quantos? 3. Né? A ordem é importante? É. Então, seria 20 fatorial dividido por 20 menos 3 fatorial. Então, eu 20 sobre 17, que é 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 sobre 17. Cortaria o 17 e teríamos novamente 20 vezes 19 vezes 18, 6.840 maneiras de pegar 20 professores e escolher 3. Um para ser diretor, 20 professores, né? Um para ser diretor, um para ser vice-diretor e um para ser orientador pedagógico. Tá? Então, a gente pode trabalhar dessas maneiras aí.
Bom, vamos fazer a questão 9. A questão 9 diz o quê? Um turista, em uma viagem de férias pela Europa, observou pelo mapa que, para ir da cidade A à cidade B, havia 3 rodovias, 2 ferrovias, 3 rodovias e 2 ferrovias, e que para ir da cidade B até uma outra cidade C, haviam 2 rodovias e 2 ferrovias. O número de percursos diferentes que o turista pode fazer para ir de A até C, passando pela cidade B e utilizando rodovia e trem obrigatoriamente em qualquer ordem. Opa, então eu vou ter que usar uma rodovia e uma ferrovia. Então a gente tem que pensar em 2 modos. Eu posso pensar assim. Primeiro, eu vou de A até B por uma rodovia. E vou de B até C por uma ferrovia. Opa, eu estou fazendo os 2. Para ir de A até B por uma rodovia, eu tenho 3 possibilidades. E para ir de B até C por uma ferrovia, eu tenho 2 ferrovias. Então eu tenho 6 caminhos diferentes. Mas se agora eu fizer o contrário, eu for da cidade A para a cidade B por uma ferrovia e ir da cidade B para a cidade C por uma rodovia. Então, ir da cidade A para a cidade B por ferrovia, 2 possibilidades. E ir da cidade B até a cidade C por uma rodovia, 2 possibilidades. Nós teríamos 4 caminhos. Reparem que eu tenho que usar rodovia e trem em qualquer ordem. Então, eu posso começar de carro ou de ônibus e ir depois de trem, ou eu posso começar de trem e depois ir de carro. Então, esse ou indica o quê? Que é ou o primeiro tipo de caminho ou o segundo tipo de caminho. Então, a gente tem 10 possibilidades de caminhos diferentes. Bom, eu vou parar a primeira parte do nosso vídeo aqui, tá? Porque nós temos 19 questões, ou 18, eu vou conferir depois, tá bom? E vocês viram que essa última questão é uma questão para a gente refletir, né? Nós não fizemos nenhuma parecida no vídeo de aula teórica, por isso que eu falo para vocês, essa questão de decorar fórmula é muito complicado, é importante conhecer as fórmulas, mas as fórmulas, na verdade, elas são momentos de você objetivar. Nem sempre você vai poder usar fórmula. Por isso que a combinatória se torna um conteúdo que muita gente tem medo. Tá? Então, é importante refletir sobre essa última questão e se alguém aí puder comentar, descobri um jeito para fazer isso por fórmula. Comentem aí nos comentários, tá bom, pessoal? Então, a gente está chegando ao final da nossa primeira aula de exercícios e daqui a pouco a gente vai ter a nossa segunda, ok? Tchau, tchau, pessoal!